Salut à tout le monde! Eu tô aqui para começar uma série nova que é interpretando textos, interpretando livros, e a gente vai começar com O Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, onde a gente vai avaliar como fazer essa leitura mais facilitada. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda bastante, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma atualização e já me segue nas redes sociais porque tem muito conteúdo interessante esperando para você ver. Se você já deu like nesse vídeo, bora lá! Então aqui no primeiro capítulo, né, premier chapitre, eu vou estar lendo com vocês e eu já vou anotar algumas coisas que eu acho interessante da gente analisar, tá? Então aqui, né? Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait L'Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie do dessin. Ok, então aqui, para início de conversa, como que a gente vai começar a analisar esse texto, né? Eu marquei algumas frases que a gente tem que começar a perceber que elas são muito importantes, tá? Por exemplo, lorsque, a gente vai ter ela significando quando. Então, a gente no início, assim, de uma leitura, seja em português mesmo, a gente tem que se atentar justamente a tentar entender algumas palavras, assim, a pegar as palavras principais do texto e tentar entender o contexto delas. Por isso, novamente, a palavra contexto aparece aí pra você, ó. Agora você tá entendendo por quê? Ok, então a gente vai falar aqui, né? J'avais 6 ans, j'ai vu. Então ele tinha, né? J'avais 6 anos quando ele viu, uma vez, une fois, une magnifique image. Então ele viu uma imagem magnífica, né? Uma magnifique image em um livro. E que essa imagem, ela representava uma jiboia, então serpent bois, que avalait. Isso aqui, em um primeiro momento, a gente pode pensar que foi no sentido de avoir, né? Pode ser alguma conjugação desse verbo, né, o verbo ter. Porém, nesse caso aqui, avaler será engolir, tá? Então, avaler, engoliu um fauve. O que vai ser o fauve? Vai ser um animal selvagem, tá? Então, algum animal ali no desenho do Pequeno Príncipe parece ser uma anta, mas nesse caso ele não especifica. Então, ali, voilà la copie du dessin. Então, ele vai aqui, ó, aqui percebe a cópia do desenho, né? Luiz, então, que pontos a gente vai analisar em primeiro momento? Serpent bois, avalé, então a gente vai ter aqui também vu, então j'ai vu, então eu vi, ele viu alguma coisa. Dans un livre, então ele viu dentro de um livro, né? Então livre ou image, então a gente vai focar em palavras específicas que a gente já conhece o significado. Então j'ai vu, então viu, image, livre, e aí ele dá o nome do livro, e aí a gente vai ter serpent bois, avalé, fauve. Então a gente vai começar a construir a história a partir dessas palavras. E a gente já vai começar a entender assim, né? A gente não precisa saber todas as palavras, a gente precisa entender o contexto delas. Então, continuando ali, on disait dans le livre, les serpents bois avalaient sur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Nesse sentido aqui, a gente vai estar dizendo que dentro do livro era comentado, né, que as serpentes, elas comiam a sua presa inteiras, elas não comiam, elas não mastigavam, né, mâcher, mastigar. E assim, então, ensuite, elas não poderiam bouger, então é mexer, se mexer depois de ter comido essa presa. Então ela vai passar 6 meses fazendo essa digestão. Então aqui, quais palavras seriam interessantes a gente entender, né? Dizer, livre, tá? Pra gente entender, tava falando dentro do livro. As serpentes, elas comiam a presa inteira sem mastigar. Então, mâcher, proie tout entière, pra gente entender que ela comia a presa inteira, né? E elas não poderiam se mexer. Então, il ne peut plus bouger. Então, aqui a gente vai entender que ela não podia se mexer. Então, a gente poderia só entender o contexto de bouger. Então, ela não poderia, né? Botando ali no ne e plus, que é a nossa conjugação ali do verbo da negação, que também pode, além do ne pas, né? Além disso, então, aí a gente vai ter dorme, 6 mois e digestion. Então aí a gente vai ter, elas vão dormir, 6 meses de digestão. Já entendemos melhor o contexto. Continuando então. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Il était comme ça. Ok, então aqui
nós vamos prestar atenção em alguns verbos, tá? J'ai réfléchi, então ele refletiu, né? A gente vai pensar no verbo inteiro, né? Que é o passé composé, j'ai réfléchi. Aventure de la jungle, então a partir, né? Ele refletiu sobre, né? Sur as aventuras na floresta. E aí ele pegou um lápis, um desenho, né? Um crayon de couleur, um lápis de desenho, e ele foi desenhar o seu primeiro desenho. Daí ele mostra que il était comme ça. Comme ça a gente vai dizer assim, dessa forma, né? Então ali ele vai desenhar o que parece ser uma cobra, que parece ser um chapéu. Então, continuando. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Então, eu mostrei, né? J'ai montré. Chef d'œuvre. O que é œuvre? É obra de arte, né? Então, chef d'œuvre é a principal obra da pessoa, a obra-prima dessa pessoa. E ele mostrou grande personne, nesse caso aqui ele vai significar os adultos. Então, ele é uma criança, ele vai mostrar esse desenho para os adultos. E aí, leur ai demandé, então eu perguntei a eles. Falou em desenho, então, demandé mon dessin e leur père. Então a gente vai entender que ele perguntou para os adultos se o desenho dele dava medo, né? Passava medo. E aí ele continua. Elles m'ont répondu pourquoi un chapeau ferait-il peur? Então a gente vai ter aqui, elles m'ont répondu. Então eles me responderam, né? Então, elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau? Chapeau é chapéu. Ferait-il peur? Então, por que um chapéu daria medo, né? E a gente vai ter a continuação. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Então, a gente vai ter aqui que ele vai dizer que o desenho dele não representava um chapéu, né? Representer. Aí a gente vai entender aqui, ó. Vamos analisar as palavras. Representer, serpent bois, digérer, éléphant. Beleza? Então a gente vai entender que o desenho dele queria significar uma jiboia comendo um elefante. Digerindo o elefante nesse caso, né? Porque ele já estava no interior dela. E aí vai continuar. J'ai dessiné, então ele desenhou novamente o interior, então l'intérieur, afin que les grandes personnes, então grande personne, puisse comprendre. Então a gente vai pensar na grande personne puisse comprendre. Então a gente vai entender que ele desenhou o interior do bicho para mostrar para as pessoas, para que elas pudessem entender, né? Para que os adultos pudessem entender. Porque aí depois ele fala, toujours besoin d'explication. Então eles sempre precisaram de explicações, né? Então nesse sentido, ele quer dizer que os adultos sempre precisam de explicação para entender a cabeça das crianças, o que elas querem significar com as artes que elas fazem. E aí, dessin numéro 2, comme ça. Então, aí ele mostra o segundo desenho dele, né? Como seria. E continuando, então. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprenaient jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Então aqui a gente vai ter, ó, grande personne, então novamente, grande personne m'ont conseillé. Então aqui os adultos me aconselharam. Mon. Esse mon vai significar me aconselharam, né? Porque a gente vai ter novamente o passé composé em on conseiller. E aí, laisser de côté é o nosso deixar de lado. Então, laisser, deixar, côté, lado, laisser de côté. Le dessin, então, laisser de côté, deixar de lado, le dessin. Só entendendo isso já é o suficiente pra gente começar a entender onde que ele quer chegar. E aí ele continua, m'intéresser, então, e na verdade começar a me interessar, à la géographie, à l'histoire, então se interessar mais por geografia, história, esses conteúdos mais, vamos dizer assim, pertinentes para os adultos do que desenhos aleatórios que os adultos não podem compreender. C'est ainsi que j'ai abandonné, então aqui ó, j'ai abandonné, então a gente precisa focar nessas palavras gerais, carrière de peintre, então ele abandonou a carreira de pintor, né, uma futura possível carreira de pintor. J'avais été découragé par l'insuccès, então a gente vai ter ali ó, j'avais, então eu fui, né, découragé. Então aqui a gente vai ter o j'avais été découragé, uma forma de passado.
par l'insuccès. Então, eu fui desencorajado por causa da falta de sucesso do meu desenho. E aí, ele fala, né? Les grandes personnes, novamente, ne comprenaient jamais. Então, eles nunca compreendiam nada sozinhos. Então, ele fala, né? Tout seul. Et c'est fatigant. Então, isso é chato, isso é cansativo. É muito cansativo para as crianças, né? Pour les enfants, toujours leur donner des explications. Então, para as crianças é muito difícil estar sempre dando explicação para os adultos, para eles entenderem o que elas querem dizer. Continuando aqui, então. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. Então aqui a gente vai ter o seguinte, do vai ser no sentido de ter que fazer alguma coisa, né? Ele escolheu uma profissão e ele aprendeu a pilotar aviões, então ele se tornou um piloto, né? Então, j'ai appris à piloter des avions. E aí, j'ai volé, eu voei. Pour partout vai significar em todos os lugares. Dans le monde. E aí ele fala, né? Géographie m'a beaucoup servi. Então ele volta no sentido dos adultos falarem para ele se interessar por esses assuntos mais específicos. E aí a geografia serviu para ele, né? Para ele ajudar ele nessa profissão. E aí ele bota, je savais reconnaître, então ele sabia reconhecer do premier coup d'œil. Então ele vai dizer que, desde a primeira vista, ele já conseguia discernir o que era a China, o que era o Arizona. Ok, então continuando, j'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Então aqui ele vai falar o seguinte, j'ai ainsi eu. Então a gente pode só marcar ali, perceber o j'ai eu. Então eu tive, ao longo da minha vida, au cours de ma vie, des tas. Esse détail ele vai significar montões, tá? Então aqui ele vai dizer des tas contacts, gens sérieux. Então ele vai dizer que ele teve muitos contatos com pessoas sérias. Por que sérias? Ele vai dizer isso no sentido de os adultos, no geral, eles são pessoas muito sérias, que não aproveitam muito a vida, que não são muito felizes. E aí ele continua. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Então ele viveu na casa de muitas pessoas adultas, muitas. Então ele viu de muito perto. Mesmo convivendo com essas pessoas, ele nunca melhorou a opinião dele sobre essas pessoas serem infelizes, não serem contentes com a vida que elas levam, né? Já finalizando o primeiro capítulo. Quand je rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait, c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Então aqui a gente vai perceber as palavras. J'ai rencontré une paraissait lucide. Então ele vai encontrar uma pessoa que parece lúcida. Então eu encontrei que paraissait lucide. Então alguém que ele encontrou que era lúcido. Não precisa entender a frase inteira, né? L'expérience, então ele vai fazer uma experiência. Mon dessin, então ele vai botar essa pessoa para ver esse desenho que ele guardou, né? Então, conserver. Então ele guardou aquele desenho durante tantos anos, ele vai fazer essa experiência por ele achar que a pessoa é mais lúcida, que ela tem cara de entender mais as coisas, ver as coisas com mais facilidade. Pensamento de uma criança, vamos assim dizer, né? Je voulais savoir, então savoir, elle compréhensive, então ele queria saber, vouloir savoir, querer saber. Elle compréhensive, então se essa pessoa era compreensiva, se ela poderia entender o que ele queria mostrar. Toujours elle répondait, c'est un chapeau, então ela sempre respondia que era um chapéu. E aí ele vai falar o seguinte, ele não fala, je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Aqui a gente não precisa saber o significado de tudo, mas a gente tem que entender que ele não falou de nada disso. E je me mettais à sa portée. Então ele se botou no nível dessa pessoa, vamos assim dizer, né? Je lui parlais.
Então ele falaria para essa pessoa de política. Então aqui a gente não precisa entender o que é bridge, golfe, cravate. A gente precisa entender um contexto só para entender o que ele falaria com ela, ou seja, assuntos de grande personne, de adultos. E aí, personnage était bien content, a gente vai perceber essa palavra, connaître homme raisonnable. Então nessa conversa que ele não achava interessante, mas essa pessoa sim, ela ficou feliz de encontrar um homem que para ela era razoável, né? Lúcido no que ele fazia, só que para ele não era bem assim e estava fora ali do esquema os dois, né? Não, ele não tinha achado essa pessoa que ele achava que seria diferente das demais. Então isso aqui foi uma análise para a gente começar a entender como que a gente vai começar a ler um livro, como a gente vai analisar as frases dentro desse livro. Só que eu também quero que você perceba outras coisas, tá? Nessa análise. Como a gente traduz. Então, não levar tudo ao pé da letra, não tentar traduzir palavra por palavra e focar nas palavras que você já conhece, principalmente no início, né, que o nosso vocabulário ainda é bem reduzido. Já te aconselho a utilizar esse vídeo também para te ajudar na compreensão e na pronúncia. Então, tenta repetir depois de mim as frases, tenta ler o arquivo, né, procura na internet PDF, se eu conseguir eu já deixo o link do PDF aqui embaixo. E vai tentando entender, essa história ela é bem boa porque é um livro curto que vai te ajudar bastante a começar a sua leitura, tá? Na língua francesa, ele tem vários outros idiomas, então se você quer aprender o inglês, o espanhol, o italiano, o alemão ou qualquer outro idioma, ele vai te ajudar bastante, porque é um livro bem conhecido e é uma leitura mais simplificada. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você não deixou o gostei no início do vídeo, agora é a hora. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise, se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que você não entendeu e se tem alguma sugestão para mim de que livro eu posso ainda analisar. Eu te espero no próximo vídeo. Au revoir!